Vamos falar sobre direito, viu? Você mora aí há anos em uma casa que está abandonada no papel, ninguém nunca apareceu dizendo que é dono ou dona. Enfim, você cuida, paga imposto, fez reforma, mas a escritura nunca saiu, hein? Pois é, Fábio, tem muita gente que vive nessa situação e nem imagina que pode ter direito à propriedade do imóvel. Mas calma, viu? Não é para qualquer caso. Existem regras, o que é mito e o que é verdade quando o assunto é uso capião. Esse tema vai render. Se você tiver alguma dúvida, faz o seguinte, mande mensagem para a gente, 99105-0400. A gente vê exemplos desde sempre, então provavelmente você que está nos assistindo tem dúvida, então manda mensagem no nosso zap, né? Exatamente. Faz o seguinte, na dúvida, pergunte. E hoje a gente conversa com a advogada Giovana Moura, ela que já veio aqui e volta para nos esclarecer aí de fato o que é uso capião, quem tem direito. Enfim, boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Correio da Tarde. Muito obrigada, Fábio. Boa tarde. Boa tarde também a Joana. Bruna está de férias, né? Vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre uso capião e os seus direitos, suas implicações jurídicas, né? E eu quero estender também uma boa tarde a todos que estão nos assistindo e obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui. É uma honra para mim. A honra é toda nossa, viu? Muito obrigada, viu, doutora? E você aí de casa, como o Fábio já falou, viu? Manda mensagem pra gente pro nosso WhatsApp 99105-0400, que doutora Giovana já está pronta e preparada aqui para tirar todas as dúvidas, né, doutora? Exatamente. A primeira pergunta que não quer calar, o que de fato, coloca aí na tela a pergunta, o que de fato é uso capião? Explica pra gente, Giovana. Eita, muito boa pergunta, Fábio. Vamos lá. Eu tenho a posse desse sofá. Estou usando ele, tenho uma posse, mas a propriedade não é minha, não tem meu nome aqui. A titularidade é do outro proprietário. Então, uso capião é conseguir a aquisição, que pode ser de um bem móvel ou imóveis. Ou seja, é uma pessoa que adquire um bem e, porventura, o proprietário veio, não se atentou a registrar logo, não se atentou a transferir a titularidade e o proprietário, o antigo proprietário da qual eu adquiri, faleceu. E aí, como é que a gente vai poder transferir? Como é que a gente vai poder ter a propriedade? Eu vou ter a posse do bem, mas a propriedade nunca vai ser para o meu nome, nunca vai ser meu nome, se caso eu não entrar com a uso capião. É uma modalidade de aquisição do bem, de conseguir a propriedade daquele imóvel. Então, a título de exemplo, ele veio a falecer, só que eu não sou filha, não sou herdeira. Uma possibilidade de transferir a titularidade seria o inventário, mas como eu não sou família, como eu disse, como eu não sou herdeira, a outra modalidade de conseguir a titularidade desse bem é pela uso capião. Entendido, doutora. E assim, não são todos os casos que podem fazer o uso capião, né? Quais são os requisitos principais para dar entrada no uso capião? Muito boa pergunta, Joana. Então, vamos lá. São 8 modalidades da uso capião, certo? Temos a modalidade, eu vou falar de 4 delas. Temos a modalidade ordinária, que tem que ter uma posse pelo menos de 5 anos. Ordinária especial, que é aquela que tem que ter 5 anos de posse, mas, porém, o bem imóvel não pode ser superior a 250 metros quadrados de construção. Não pode ter posse, essa posse tem que ser mansa, pacífica, contínua e duradoura e com anos de ser dono. Eu tenho essa posse, como eu havia dito, mas eu não tenho vontade de ser dona dela, porque ela já tem a propriedade. Então, a gente tem que configurar todas essas modalidades como uma união. Na ausência de um desses requisitos, como eu havia dito e repito, tem que ter posse mansa, pacífica, contínua e duradoura, com anos de ser dono, e essa posse tem que ter justo título e boa-fé. Como é? Eu não comprei esse sofá, mas eu tenho a posse dele. Então, se eu tiver comprado, adquirido, um contrato de compra e venda é o título, o justo título, é a boa-fé. Eu tenho a boa-fé de ter ele, adquirir como? Compra e venda. Então, aí sim, tem que ter esses requisitos e tem que ser cumulativos. Na ausência de qualquer um desses, infelizmente, a gente não vai poder usar o capim, não vai poder ter a titularidade. E acontece muito, sim, a título de exemplo, que a gente não liga,
compra um automóvel, um veículo, né? E daí, então, na compra, na aquisição desse veículo, não ligamos, não passamos logo para o nosso nome e daí, então, o pessoal, o proprietário, o antigo proprietário que vendeu, veio a falecer. Como é que a gente pode? Se não tiver os requisitos cumulativos do justo título, da boa-fé, da posse mansa, pacífica, contínua e duradoura, eles não vão poder conseguir essa aquisição aí, essa titularidade. E nesse caso, quando é bens móveis, o tempo hábil são de 3 anos. Bens móveis. Então diminuiu, porque antigamente era 10 anos, agora são 5 e 3 anos, é isso? 5 anos para bens imóveis, na modalidade da uso capião ordinária, 10 anos para modalidade extraordinária e 15 anos extraordinária. São vários os tipos de modalidade da uso capião. Então tem que prestar bem atenção aí para você esclarecer todas as dúvidas para você saber ou não se tem esse direito, né? Agora vamos para mais um tópico, né? Tipos mais comuns. Quais são esses tipos? Você falou 8 modalidades, né? Quais são os mais comuns de uso capião? É a ordinária, né? Aquela que a gente tem a posse mansa, pacífica, contínua e duradoura com o ano ser dono dos 5 anos. É a menor, né? A gente tem que ter, pelo menos, morar naquela residência, adquirir um contrato de compra e venda ou até mesmo, tipo, uma invasão. Mas aquela invasão não é clandestina, não pode ser clandestina assim. Não pode ser interrompida, alguém entrou com uma reintegração de posse ou até mesmo alguém pediu os aluguéis, pediu para eu desocupar o imóvel. Não pode ter essa interrupção, ou seja, tem que ser ininterrupta. Então, a gente configurando que a gente tem aquela posse por 5 anos, ainda que foi, assim, uma invasão, mas, assim, uma invasão que não foi interrompida, que não foi proibida, que não foi cobrada, que não foi... Sem confusão, não pode ter confusão nenhuma. Tá Aí a gente pode adquirir a aquisição desse bem imóvel. É um assunto muito interessante e de interesse de várias pessoas. E já tem telespectador interagindo com a gente, viu, Fábio? Se você ainda tem alguma dúvida, mas está com vergonha de tirar, faz o seguinte, participa, mas só não se identificar. Pede para não ser identificado, que a nossa produção retira sua identificação. E reforçando, tá com dúvida? Manda mensagem para o 991050400. Vamos colocar mais uma dúvida na tela, Fábio? Bora ver. Cadê? Bora que a gente gosta de conversar direto com o telespectador do Correio da Tarde. Olha só, é Josi que está falando com a gente. Tem um imóvel, mas não tem escritura pública. Posso entrar com uso capião? A resposta é depende. Por que depende? Será que esse imóvel é superior a 250 metros quadrados? Será que ela possui um outro imóvel? Porque o outro requisito também é não possuir um outro imóvel, certo? Agora, se for na modalidade da uso capião ordinária, daqueles 5 anos, se for de 15 anos, extraordinária, ela pode ter, sim, um outro imóvel. Aí tem que saber esses requisitos, de fato. Mas se um das causas que a gente pode realmente entrar com a uso capião para ter a titularidade em nosso nome é realmente não ter uma escritura pública, não ter um registro no cartório de imóveis, ou não ter uma matrícula. Então, assim, nunca ela vai poder conseguir vender esse imóvel, nunca ela vai poder alugar, não vai poder fazer nada, porque ela não tem a titularidade, ela só tem a posse. Então, com posse, realmente, é um dos requisitos. Mas para ter a titularidade, para ter o bem em seu nome, vai ter que entrar com o uso capião, e essa sim, pode sim. Por isso que a resposta aqui depende de quantos metros é o imóvel da qual ela perguntou e também se ela não tem outro imóvel, qual é a modalidade, há quanto tempo que ela já usa o capião, que ela já está lá nesse imóvel, se ela já tem mais de 5 anos, 10 anos, 15 anos. É isso. E obrigada pela pergunta, Naya. Arrasou. Vamos deixar uma outra pergunta no ar. E se a pessoa tiver uma escritura particular? Daqui a pouquinho a gente vai resolver essa questão, que eu fiquei curioso também, porque ela disse que não tem uma pública. Mas será que ela tem uma escritura particular, né, Joana? Doutora, a senhora fica aqui na nossa sala de casa, bem acomodada.